Certo. Tudo bem, Thiago? Boa tarde, meu amigo. Boa tarde. Só botar o fone de ouvido aqui que vai ficar melhor. Tá ótimo. Fica à vontade. Beleza, tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Tudo bem, Thiago? Tranquilo. Meu amigo, gostaria de agradecer a sua presença. É, Gostaria de lhe pedir primeiro que se apresentasse para o pessoal. Alguns de nossos clientes ainda não lhe conhecem. E gostaria que você falasse brevemente a função que você desempenha hoje, o tipo de operação que você acompanha, para a gente fazer uma introdução na live. Beleza. Bom, meu nome é Thiago Alvarenga, eu sou analista gráfico da XP. Já sou analista certificado desde 2013 e já opero no mercado desde 2007. Hoje eu faço a cobertura do pregão ao vivo ali no YouTube, divido a bola com o Giba, que fez aí também participou há pouco tempo com vocês. Então, geralmente o Giba faz de manhã, eu fico na parte da tarde, chamando aí as oportunidades que o mercado oferece, tanto no day trade de índice de dólar, quanto swing trade em ações. E hoje, além dessa função aí de análise da sala ao vivo, eu faço a parte do relatório de operações de long and short. Até depois a gente pode falar mais um pouquinho sobre isso, se vocês tiverem interesse. Enfim, mas hoje é isso aí. Estou sendo responsável aí por operações de swing trade, day trade no índice do dólar. E, enfim, ajudo aí os clientes a navegar nesse mercado no dia a dia, né? Tiago, e assim, falando sobre long short, né? Você poderia exemplificar assim para o investidor o que é uma operação long short, para que ele tenha uma noção da possibilidade que ele tem frente a um mercado de alta volatilidade, fazer uma operação com um grau de cautela maior? Bom, o long and short, acho que a maior parte das pessoas ainda desconhece essa operação. Ela vem dos termos long, que significa operação comprada, ou seja, você comprou um ativo, e o short, que significa venda descoberto, ou seja, você vendeu um ativo que você não tem na sua carteira. E essa operação de long and short, ela combina essas duas coisas. Eu vou procurar ativos que têm uma boa correlação, ou seja, ativos que normalmente andam juntos no mercado, quando um sobe, o outro sobe, quando cai, o outro cai, e que por algum motivo eles distorceram. Por algum motivo. Opa, acho que o Sérgio caiu. Tá aí, Sérgio? Tô aqui, voltei. Caiu aí. Beleza. Não, hoje em dia a internet tá todo mundo apanhando aí. Hoje o YouTube foi complicadíssimo, né? Mas vamos lá. Então, como estava dizendo, a gente procura ativos que distorceram por algum motivo, e quando a gente identifica que um par que tem boa correlação apresentou essa distorção, a gente vai comprar aquele ativo que a gente entende que caiu demais ou que distorceu em relação ao outro, e vender o outro que não caiu ou que subiu enquanto o outro caiu, justamente buscando um momento onde eles voltem a convergir, voltem para aquela correlação padrão deles. Tá? Então, é uma operação que não depende da direção do mercado, seja o mercado em alta, seja o mercado em baixa, isso para a gente não interessa. O que interessa é que esses pares, que o par de ativos tenham distorcido e que voltem a convergir. Então, são oportunidades que a gente tem, independente do mercado, que a gente precisa só realmente um pouco de volatilidade. Enfim, você vê que em janeiro e fevereiro e março foram meses muito ruins para a bolsa, de queda forte. As operações de long and short performaram muito bem. E agora abril, que a gente teve um mercado muito morno, muito parado e com pouca volatilidade, as operações já não foram tão bem. Então, o que a gente precisa é realmente a volatilidade. É importante assim o investidor entender que
independente se o mercado vai subir ou vai cair, né? O importante é que essa correlação se ajuste, né? Exatamente. Não interessa se o mercado... Se eu não sei para onde o mercado vai, se vai subir ou se vai cair. Para a gente pouco importa. O que importa é a gente detectou uma distorção no mercado, a gente atua sobre ela. E aí tem várias formas de você buscar, né? A correlação que a gente vê mais intuitiva é você ver entre uma empresa, um papel PN e um AN. Ou seja, vamos supor aí um Petri 3 com Petri 4, Bradesco 3 com Bradesco 4, Itube 3 e Itube 4. Essa é a mais básica. Mas ao mesmo tempo que ela é a mais intuitiva, é a mais básica, ela também é que tem o maior número de pessoas olhando para esse tipo de operação, então as oportunidades também são menores. Porque você tem institucional olhando, fundo olhando, então às vezes pequenas distorções são corrigidas mais rápido pelo mercado. Eu já vou procurando distorções em cima de pares não convencionais, vamos dizer assim. Eu não me atenho só a papéis da mesma empresa ou do mesmo setor. Por exemplo, Usiminas com Gerdau, as duas de siderurgia, ou varejo ali, Marisa com Magazine Luiza. Eu vou além disso, eu vou procurar realmente a correlação estatística. Às vezes pares que não têm aparentemente nada a ver um com o outro. Vamos supor aí, lojas Renner com Movida. Uma é varejo e outra é aluguel de carro. Mas se a gente detecta que historicamente eles andam juntos, a gente vê que tem uma distorção nessa correlação, a gente atua sobre ela. Como a minha base é de análise gráfica, eu não tenho base de fundamentos, não me preocupo com os fundamentos, isso eu deixo para outro time se preocupar, eu vou sempre buscar distorções justamente nos movimentos. Então, assim, por que eles andavam juntos no passado? Não sei, a gente pode especular milhares de motivos, a gente pode construir uma história que justifique essa correlação aparentemente inexistente, mas eu não me preocupo com isso, eu me preocupo realmente com um histórico que traga uma boa correlação estatística e que apresenta essa distorção. E a gente vai atuar sobre ele. E vocês trabalham baseados em todos os ativos do Ibovespa ou ativos mais líquidos? Eu faço um filtro de liquidez. Tá? Eu vou buscar... Porque o que acontece? Como a gente oferece esse relatório, a gente oferece essa oportunidade para os clientes, eu tenho que me preocupar que assim, eu vou ter uma massa de clientes ali, de pessoas operando aquele par, aquela oportunidade. Então eu posso às vezes ver um par que está muito bonito no papel, mas sem liquidez, às vezes uma pessoa operando aquela oportunidade já causa uma distorção, ou já corrige, no caso, aquela distorção e encerra aquelas oportunidades. Então eu tenho uma preocupação, tenho um filtro de liquidez para justamente pegar papéis que têm um volume de negociado grande o suficiente para absorver as operações sem causar novas distorções. Entendo. E, Tiago, a questão do BTC, né? Para essa ponta vendida. Você faz uma avaliação prévia? Existe BTC disponível para que eu possa chamar a operação? Ou o cliente tem que se atentar na hora de abrir essa posição? Eu sempre, quando estou montando o relatório, trazendo as oportunidades, eu faço uma verificação do BTC. Mas o que acontece, né? Como o relatório eu gero ele após o fechamento do pregão e ele vai servir para o pregão seguinte, a condição pode mudar ao longo do dia. Tá? Com o pregão fechando não vai mudar, mas a partir do momento que o mercado abriu até o fechamento, pode ocorrer eventos de liquidez ou de falta de liquidez e alterar muito o BTC. Então, por mais que na minha recomendação eu já mande papéis com a liquidez alta e com o BTC disponível, pode ter acontecido alguma coisa ao longo do pregão que fez com que o BTC secasse ou ficasse indisponível. Então, por mais que aquela oportunidade eu já tenha feito uma conferência prévia, é sempre importante o cliente fazer essa conferência antes de montar a operação, porque o relatório eu não consigo mudar na hora, então é sempre importante conferir se tem o BTC. Para quem não conhece, né, BTC é Banco de Títulos CBLC, é onde você vai alugar
a ação antes de vender. Ou seja, para você poder fazer a operação de venda descoberta, você aluga e depois vende, para não ter problema de risco de liquidação, tomar multa da bolsa, enfim, coisas que acontecem quando você vende sem ter o papel, né? Tiago, e assim, em termos de parâmetro, o que você acha interessante para montar essa operação? O que você se baseia? O objetivo mínimo, o risco-retorno? O que você acha interessante para pré-selecionar esse ativo para passar para os investidores? Eu, quando estou fazendo a peneira ali das oportunidades, eu sempre busco uma melhor relação risco-retorno, tá? Todas as oportunidades que a gente manda tem alvo e tem o principal, tem o stop loss, tá? Por quê? A gente nunca sabe o quanto que aquela operação pode andar, mas a gente sempre tem que ter o limite, tem que ter o ponto onde eu sei, cara, deu errado, tem que encerrar. Por quê? Se a gente não deixa limitado um loss ali, enfim, não deixa um limite de perda, eu posso ter uma perda gigantesca, posso quebrar, e eu não posso eu não posso oferecer isso para o nosso cliente. Então eu tenho uma preocupação muito grande com o gerenciamento de risco. Eu sempre que mando oportunidade, vai com o stop loss sugerido, vai com o stop gain sugerido também, e dentro disso eu sempre vou buscar oportunidades que tenham uma relação risco de retorno de 3:1 é o mínimo que eu aceito, tá? Por quê? Porque ao longo do tempo a gente vai tendo efeito cumulativo. Então, mesmo que a gente tome alguns losses ao longo do tempo, os ganhos acumulados vão superar os losses, então a gente vai ter sempre não, mas enfim, ao longo do tempo a gente vai criar um histórico positivo, vai criar uma curva de patrimônio ascendente, que é isso que a gente quer. A gente quer que o cliente, que o investidor vá acumulando patrimônio ao longo do tempo, que ele se continue com a gente o máximo de tempo possível. Não me interessa ficar, vou botar o cara para girar, para dar corretagem. Isso é pensamento muito de curto prazo. O que me interessa é que o cara fique o máximo de tempo com a gente, que ele cresça com a gente, que ele enriqueça com a gente, e com isso ele vai também trazendo mais oportunidades, vai sendo um cliente que vai replicar isso para outros, ou seja, o cara que está feliz com a gente vai trazer novas pessoas também para entrar no mercado, vai trazer novas pessoas para operar as oportunidades que a gente está chamando. Isso cria um ciclo virtuoso, né? E tem um ganho mínimo, assim, que você acha o ideal para esse tipo de operação? Por exemplo, para abrir uma operação, para que eu chame uma operação, acho interessante no mínimo 6% de ganho. Tem algum parâmetro como esse que você utiliza, além do risco-retorno, estar a seu favor de 1:3 no mínimo? Olha, assim, conscientemente, eu não tenho uma baliza mínima, vou no mínimo buscar tanto. Eu vou respeitando muito a volatilidade do mercado. Então, assim, eu vou te falar, o mínimo que eu tento buscar é ali um ganho de 5%, 6% na operação, e o loss eu tento limitar a 2%. Tem operação que às vezes a gente aceita um loss maior, de 2,5%, 3%, eu evito ir além dos 3%. Às vezes, quando o mercado está mais volátil, quando a gente teve ali em março, que a gente estava buscando alvos bem maiores, de 10%, 12%, 15%, então eu me submeto, vamos dizer assim, a um loss maior, dentro ali do 3:1. Tento melhor, né? Tento ali 4:1, 5:1, mas também ao mesmo tempo, se eu estou me expondo, se eu estou buscando alvos maiores, eu tenho que aceitar também riscos maiores, tá? Por mais que a probabilidade seja maior, eu também, o que acontece? Se eu usar um stop muito curto, ou seja, eu quero buscar ali uma oportunidade de 10%, mas eu aceito tomar um loss de 1%. É possível? É possível. Mas mas nesse trade, vamos dizer assim, capaz de você tomar 2, 3, 4 stops antes do mercado andar a seu favor. Então, para que tomar, às vezes, 4, 5 stops? Não é mais fácil você, às vezes, ampliar um pouco o seu risco, em vez de botar 1%, botar 2%, botar 3%, e às vezes se sujeitar a não tomar um stop, ou tomar um só antes da operação andar a seu favor? Então, assim, resumindo a resposta, eu tento colocar alvos
de pelo menos 5%, às vezes até hoje foi o caso, a gente botou ali de 4,97, enfim, é quase 5%, mas eu tento ali botar os ganhos de mais ou menos 5% para cima e os losses de mais ou menos 2%, aceitando até ali o 3% e tal, mas dentro dessa lógica do 3-1, pelo menos, tá? Eu sempre vou buscar mais, mas o mínimo aceitável para mim é 3-1. E nessa média, falando assim, numa média de tempo que dura uma operação dessa, eu sei que é difícil a gente balizar, porque depende muito dessa volatilidade do mercado e desse ajuste de preço. Mas um histórico médio, assim, você acredita que dure em torno de quanto tempo uma operação de long short? Eu posso te falar pelo meu histórico, né? Eu estou fazendo essa cobertura aí do long and short já tem um pouco mais de um ano. E até dezembro, a média das operações era de 5 dias, 5 pregões. Tá? E depois que a gente entrou aí nesse período mais acelerado de fevereiro e março, a média caiu para 3,5, para você ter uma noção de quão agressivo foi o mercado aí de fevereiro e março. Então, assim, então a média, eu acredito que a gente vai voltar para essa média de 5 dias e meio, média, né? Enfim, entre uma semana e meia de operação, a gente deve voltar para esse normal, vamos dizer assim. Mas hoje a média, se for pegar a média mesmo, é 3,5. 3 pregões e meio de duração da operação. Tiago, e o controle desse investidor? Vamos dizer assim, ele tem alguma maneira dele entrar nessa operação de maneira mais automática e de sair dessa operação de maneira mais automática, uma vez que essa correlação pode ser atingida em preços distintos, né, em níveis de preços distintos? Então, armar um stop loss na mão ali é mais complicado? O ideal, como a gente faz a operação via Rachel, né, a razão, eu vou pegar a cotação do papel que eu sugiro a compra, divido pela cotação do papel a ser vendido, e isso aí vai dar uma razão, ou seja, o Rachel, né? Então, existem plataformas que você consegue operar direto via Rachel. Tinha o XP Pro, não tem mais. Hoje o Bull faz essa função. Tá? Enfim, você consegue operar via Rachel, você consegue botar a ordem de compra, mas você ainda não consegue deixar ali o stop programado. Isso é uma função que eles vão acrescentar mais para frente. Tem o robô PNT, que você também consegue operar via Rachel direto, deixar stop. Eles estão fazendo algumas melhorias ainda para entregar. Vamos ver se eles entregam ainda esse semestre, a gente está no aguardo. E, enfim, eu sei que dessas eu tenho certeza que funcionam via Rachel, o Bull e o PNT. Ou a gente está com a SmartBot, que é uma parceira que parametrizou o robô de operações dele para aceitar operações de long and short via Rachel, também é uma alternativa. A Jane está perguntando sobre o Profit. O Profit, o que acontece? Você consegue acompanhar a operação por Rachel, você aperta Ctrl I, você consegue ver o Rachel da operação, mas na hora de boletar mesmo a compra e a venda, você vai ter que fazer uma boleta de venda e uma boleta de compra. Você não consegue fazer a operação via Rachel direto, que nem você consegue fazer no Bull ou no PNT. Te dá mais um pouco de trabalho, porque você vai ter que ter mais agilidade na hora de comprar e vender. Você vai ter que deixar as boletas abertas, já tem que ficar de olho para mandar. Dá um pouco mais de trabalho, mas dá para fazer. Tá? Ô, Tiago, e você considera o stop, tanto gain quanto loss, quanto esse ratio atinge o parâmetro? Você não aguarda nenhuma confirmação. Então, bateu na razão, você já encerra a operação, seja no ganho ou na perda, né? Eu já, como o relatório é uma coisa estática, eu não tenho como alcançar todo mundo que está ali observando, diferente da sala ao vivo, que é onde eu consigo falar, pessoal, espera bater e depois voltar. Eu no relatório não tenho esse luxo de estar alcançando a galera ali em tempo real. Então as oportunidades são pensadas realmente. Bateu no Rachel, executa. Seja a compra não, né? Você montar o par ou desmontar o par, seja no gain, seja no loss. Então o relatório já é pensado justamente para o cara atuar de forma autônoma, sem ter um gatilho confirmatório ou depender de uma outra condição que não seja bater o Rachel especificamente.
E para que tipo de cliente esse tipo de operação é interessante, né? A gente, que perfil de investidor pode operar long short e deve operar long short? Olha, assim, é um produto que a gente está trazendo que tem muita gente nova que está chegando agora, que está se interessando. Isso é bom, porque o interesse gera a pessoa buscar um estudo, se interessar realmente mais até pelo mercado. Mas como ele é uma operação que tem um operacional um pouco mais, vamos dizer assim, avançado do que uma operação simples de compra ou simples de venda, porque implica em você realmente conferir um BTC, fazer uma venda descoberta, que é contraintuitivo para a maior parte das pessoas. A minha sugestão é que realmente pessoas que já tenham um mínimo de conhecimento façam. Comecei ontem, comecei tem um mês, não estudei muito. Calma, vai observando, vai aprendendo, deixa para operar long and short um pouquinho mais para frente. Não, já sei o que é uma compra, já estou entendendo o que é uma venda descoberta, então pode ser que o long and short seja seu próximo passo. Sempre assim, por que eu recomendo para a galera que é um pouquinho mais para frente? A questão da venda descoberta, que por si já é contraintuitivo. As pessoas ainda têm um pouco de dificuldade de entender como ganhar dinheiro com um papel caindo ou numa venda. Então, uma vez que o cara já entende o que é uma venda, já sabe o que é um aluguel de ações, beleza, então já passou pela barreira mais difícil. Tem a segunda barreira, que é o operacional, que a gente conversou aqui. É você operar via Rachel, não são todas as plataformas que aceitam, ou plataformas que não aceitam, você vai ter que realmente operar com 2 boletas. O que eu sempre recomendo a galera é buscar a ajuda do assessor. Nesse ponto, o papel de vocês é fundamental para dar tranquilidade para o cliente, para falar, estou aqui com você, eu entendi a operação, a gente vai fazer, fica tranquilo. Então, assim, é uma operação que o apoio do assessor é muito importante, principalmente para quem está chegando agora, para os primeiros passos da operação. Então, assim, é uma operação muito boa, ela permite um grau de alavancagem mais segura, vamos dizer assim. Então, ou seja, se a gente está falando aí de um ganho médio de 5% na operação, o cara que está fazendo uma alavancagem até conservadora de 2-1, o cara está conseguindo 10%. Então, assim, enfim, os resultados podem ser exponenciais de acordo com a sua agressividade. Agora, é claro, como toda alavancagem, começa devagar, até porque quando os stops acontecem, se você estiver muito alavancado, o prejuízo também é grande. E conforme você for sentindo confiança, for entendendo a operação, for entendendo o mercado, você vai aumentando a mão aos poucos. Aí, entrando um pouco nessa parte, até a parte para montar a operação. A gente tem uma ponta comprada e uma ponta vendida. E elas, normalmente, né, o long short que você busca é um volume de compra muito próximo ao volume que está sendo vendido. E aí o cliente, ele aporta somente a margem? Como que funciona? Como a gente, eu vou até entrar um pouco no operacional, que vai ficar mais fácil para o pessoal entender. Quando a gente faz a venda descoberta, o que a gente vai fazer? A gente vai alugar a ação que você quer vender, você não tem essa ação, você vai vender, então, ou seja, você vende algo que você não tem e vai entrar um dinheiro líquido na sua conta. Você precisa de garantia para essa venda. Normalmente você pode deixar o próprio dinheiro que você recebeu ou um outro ativo em garantia. Como a gente vai fazer justamente uma venda e seguida a compra, a gente vai buscar operar mais ou menos no mesmo volume financeiro. Então o que acontece? É uma operação que você monta sem botar, entre aspas, sem botar dinheiro novo. Porque no que você vendeu, vamos supor, você vendeu 10 mil reais de XPTO. E aí, com esse dinheiro, você vai comprar mais ou menos 10 mil reais de um outro ativo que vai montar o par, uma Acme 4. Então, ou seja, você usou o dinheiro, esses 10 mil reais que você usou para comprar, você recebeu da venda. E você não tinha. Ou seja, você comprou e vendeu 10 mil reais do nada, do ar. Mas a corretora vai te fazer o deságio. Ou seja, se você usar a Acme, que você usou como compra, como garantia, a corretora não vai aceitar ela nos plenos 10 mil reais. Só reforçando aqui o exemplo. Eu vendi 10 mil reais de uma ação,
com esses 10 mil reais eu comprei uma outra ação, e essa ação nova que eu comprei, eu vou usar como garantia da operação. Então, na teoria, eu consegui montar um par com R$0, eu não botei nenhum dinheiro. Só que a corretora fala, filhão, essa que você comprou, eu tenho que ter uma margem aí dentro dela, eu não posso usar os seus 10 mil reais como se fosse 10 mil reais, porque se o mercado correr muito, eu vou ficar na mão. Então, o que eu faço? Eu vou te aplicar um deságio. Esses 10 mil reais das ações que você usou como garantia, eu vou entender ele como 8 mil reais, te dando aí 20% de deságio. É menos, tá? Dependendo do papel, pode ser um pouco mais, pode ser um pouco menos, já bota aí 20% de deságio. Então, ou seja, para montar uma operação de 20 mil reais, ou seja, você vendeu 20 mil, você vendeu 10 mil e comprou 10 mil, você só vai precisar completar esse deságio, ou seja, esses 2 mil reais que ele não está enxergando, ou melhor, que ele está se colocando como margem. Ou seja, para operar uma operação de 20 financeira de 20 mil reais, eu estou com uma margem de só 2 mil reais. Ou seja, isso está me dando uma alavancagem de 10 para 1. O que é isso? Eu estou operando um volume financeiro de 20 mil reais apenas colocando 2 mil reais como garantia. E no momento que você desfizer essa operação, se a operação andou bem, você vai receber esses 2 mil reais que você botou em garantia, ou seja, você não perde ele, e você vai receber o que você lucrou nessa operação. Se a operação foi de prejuízo, aí você vai ter descontado desses 2 mil reais o prejuízo da operação. Ô, Thiago, acho que deu para entender aí, né? Acho que ficou claro, acho que ficou bem explicado mesmo. É um pouco complexo, principalmente para quem está chegando, né? Mas aí vem a nossa próxima pergunta. Aonde buscar informações para que se desenvolva enquanto investidor, entenda melhor esse tipo de operação e possa participar do mercado trabalhando com esse tipo de operação? Bom, hoje a informação sobre long and short realmente é escassa, tá? Não tem livro, nem em português, mesmo livro em inglês, você vai achar livro de robô, de automação, e aí ele te ensina a montar um long and short, mas não te explica o porquê, não racionar nada disso. Então, assim, tem um gap realmente de informação que é complicado de você achar especificamente long and short, mas é algo que a gente vai solucionar em breve. Eu já estou com um workshop aí para sair, explicando justamente desde o início até o operacional do long and short. Então, esse é um gap de informação que a gente vai suprir em breve, ainda no primeiro semestre. Eu espero que a gente vai conseguir sair com esse long and short, com esse workshop no início de junho, mas vamos ver. Tô dependendo aí realmente só de algumas coisas para gravar e depois editar. Então a minha expectativa é que no máximo, primeira quinzena de junho, a gente já esteja com esse workshop gratuito, tá? Na praça, enfim, divulgando, ajudando as pessoas a entender, como você falou, fechar esse lapso de informação que a gente tem muito pouco aí disponível, por enquanto, sobre long and short. Estamos aqui para ajudar também. Excelente. Thiago, assim, diante de tudo que a gente conversou, cara, o que você acha que seria o mais atrativo, o mais atraente para o investidor procurar esse tipo de operação? Bom, primeiro, é uma operação que não depende da direção do mercado. Então, o momentos como a gente está aí, você tem uma divisão muito grande entre analistas, gestores, enfim, economistas. Parte acha que a gente vai ter uma recuperação rápida porque está sendo injetado muito dinheiro na economia, que há um empenho global que a economia se recupere o quanto antes, ao mesmo tempo que existe o lado mais cético ou mais pessimista, que acredita que a coisa não vai ser tão simples assim, que a gente não sabe até quando vai as quarentenas, a gente nem sabe que tipo de reflexo vai trazer. Enfim, não há um consenso. Quando há um consenso já é difícil, sem consenso é muito mais difícil. Então, para que apostar numa direção se você pode ter boas rentabilidades, independente se o mercado vai subir ou vai cair? Então, esse é um primeiro atrativo do long and short. O que não pode acontecer, o que está acontecendo agora em abril? O mercado parado. O mercado ficou num range muito estreito e um dia subia, outro dia caía. Um dia subia, outro dia caía
e um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, matou o sujeito. O stop Então, é mais assim, curto normalmente, né? Aí ele busca primeiro. Né? aí, Ele ficar enfim, nessa o que a gente relação precisa numa banda curta, né? é, exatamente, às vezes você via a operação chegar quase no game e voltava tudo. Então, assim, essa falta de volatilidade para a gente mata. Então, mas a hora que andar, a expectativa é que ande forte. Tanto para cima, se os otimistas vencerem e realmente a gente tiver uma economia recuperando de forma ágil, enfim, a retomada assim, da onde a gente parou em dezembro, então a gente vai aproveitar. O long and short aproveita a expectativa é que as pontas compradas andem mais fortes e os prejuízos da ponta vendida sejam pequenos, ou seja, você vai faturar com o que está ganhando. Se os pessimistas ganharem e a gente tiver a famosa aí, segunda perna de baixa, tem aí estudos e mais estudos dizendo que as crises vêm em duas etapas e que a gente ainda não viveu a segunda etapa. Se isso chegar, a gente vai aproveitar porque a ponta vendida vai faturar mais do que a ponta comprada está perdendo e com isso o long and short ganha. E o que não pode acontecer é ficar parado. Então o long and short é atrativo justamente para quem tá nessa, pô, sobe ou cai, não interessa, eu quero que ande, seja para cima ou seja para baixo, o que não pode é ficar parado. Então vale a pena ficar observando, vale a pena acompanhar o long and short perto, porque na hora que o mercado andar para cima ou para baixo, o long and short vai trazer excelentes retornos. E mesmo agora que está um mercado um pouco mais parado, a gente ajusta aí os ganhos um pouco menores, os stops também menores, e vai navegando esse range um pouco mais estreito, essas bandas um pouco mais estreitas. E um outro fator de atração foi o que a gente acabou de comentar na alavancagem, né? Você com pouco capital consegue operar volumes financeiros maiores. E como você está garantido justamente nos ativos que você comprou, você tem entre aspas, uma alavancagem um pouco mais segura. Tá? Do que você operar descoberto, só descoberto, ou você está alavancado em índice dólar, que é uma alavancagem mais agressiva. Tiago, e por fim, estamos chegando ao final da nossa live aí. Gostaria de que você colocasse como o cliente vai ter acesso a esse tipo de operação, como ele chega até esse relatório, né? Hoje a gente tem duas versões, tá? A gente tem a versão gratuita, que é aberta para todos, clientes da XP. Basta você ir ao site, na área de conteúdo, você tem acesso, o relatório é um relatório diário, tem acesso a baixar ele com todos os pontos de entrada, saída, histórico, tudo bonitinho. E temos uma versão paga para clientes de uma assinatura, que também recebe um relatório diário. E qual é a diferença? Tem um grupo exclusivo de Telegram, onde eu faço o acompanhamento minuto a minuto das operações, tiro dúvida online dos assinantes. A gente tem um webinar mensal exclusivo para os assinantes e o relatório é mais completo. Ele, além dos rates de entrada, de saída, a gente tem pontos sugeridos de parcial, ou seja, às vezes você faz uma parte, quando a operação manda uma parte, você já retém o lucro dela e deixa ela andar mais um pouco para maximizar os resultados. O relatório vem acompanhado do gráfico de cada par, com um comentário sobre aquele par. E tem oportunidades que são exclusivas. Então, às vezes, a gente tem oportunidade que é exclusiva do assinante, que não vai para o relatório aberto. Mas a qualidade dos calls é a mesma. Okay. Então, você, quem não está pagando está sendo prejudicado? Não, ele vai ter menos oportunidades, mas de igual qualidade, porque eu uso o mesmo filtro, uso o mesmo racional para montar, tanto que se você for ver o histórico de ambos é extremamente similar. A diferença é que num relatório eu tive, ao longo do ano, mais de 100 oportunidades e no aberto eu tive um pouco menos. E qual é a diferença disso? Num efeito cumulativo, se você tem um maior número de oportunidades, você tem maior oportunidade de ganhos, e esses ganhos vão se acumulando mais. Então, o resultado acumulado do relatório pago é melhor do que o resultado acumulado do aberto, mas, estatisticamente falando, eu tenho a mesma relação risco-retorno,
tenham a mesma proporção de ganhos em relação ao loss. Então, assim, a qualidade é a mesma, mas com a diferença de quantidade, no acumulado é melhor você ter mais quantidade de operação. Poxa, Thiago, eu agradeço imensamente sua participação. Acho que foi de grande valia. É um assunto que muitos investidores têm interesse, né, principalmente nesse mercado de alta volta, e que a gente não sabe a direção ainda, né, não tem uma direção muito definida. E eu acho que a gente veio a acrescentar mais um pouco nesse desenvolvimento de investidores. Agradeço imensamente novamente sua participação. Espero que em breve a gente volte a fazer uma live aí sim para falar de análise técnica, falar de outros assuntos, né, com outra abordagem. Muito obrigado pela atenção, meu amigo. Eu que agradeço aí o convite, eu agradeço o espaço aí de poder falar com mais gente aí e, enfim, falar com o pessoal que está mais interessado aí em evoluir nos investimentos. A gente não tem jeito, né? Com a taxa Selic tendendo a zero, a gente vai ter que vir para a Bolsa. Esse salto aí de 400 mil CPF de novos não foi à toa. Então, a gente está muito bem posicionado. O trabalho do assessor é cada vez mais importante e de cada vez mais destaque, porque essa galera que está chegando agora precisa do nosso apoio, precisa dessa rede de suporte aí, que tanto nós analistas trazendo as oportunidades, trazendo conhecimento, quanto vocês assessores, dando aquele apoio de explicar no detalhe de cada um, ajudar o cara a ver aonde é o perfil dele, para ele poder justamente evitar essas frustrações. Então, assim, é uma parceria que a gente tem muito grande, que é muito importante, tanto a corretora, quanto o analista, quanto o assessor, para apoiar o cliente que está chegando agora e até os clientes que já estão aí há mais tempo com a gente, performarem melhor nesse mercado que está mais difícil, né? Nossa, muito difícil. Muito obrigado, meu amigo. Em breve a gente se vê de Beleza. novo. Obrigado a você, Sérgio. Valeu, pessoal. Obrigado aí. Um abraço e boa noite.